Tá pegando fogo? Tá pegando fogo! Você já se pegou assim? Apagando incêndio, resolvendo problemas, correndo atrás de vários extintores e às vezes você não encontra o extintor? É isso que acontece com muito líder que passam boa parte do seu tempo apagando incêndio. Se você já se pegou assim, ou se você conhece alguém que passa boa parte do tempo apagando incêndio, esse vídeo é para você. Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal e hoje eu quero convidá-lo a ter uma visão mais ampliada sobre a gestão e ter mais profundidade. Como assim, Carlos? Eu preciso ampliar e me aprofundar? É isso mesmo. O líder, ele precisa utilizar a sua mente. Nossa mente é atemporal. Ela tem a capacidade de ir lá no futuro, de voltar no passado, de relembrar quem nós éramos, identificar problemas, identificar causas, e ela tem a possibilidade de criar coisas, de imaginar, de projetar coisas. Da mesma forma, a nossa mente, ela pode estar presente aqui, eu posso inspirar profundamente, faz esse exercício comigo. Agora solta todo o ar. Agora inspire profundamente. Se você fizer isso durante 5 vezes, você vai trazer a sua mente para o momento presente. Por que eu estou te contando isso? Porque eu posso estar no presente, com a minha mente, no passado ou no futuro. Eu posso estar sofrendo com o que não deu certo, eu posso estar aprendendo com isso, eu posso estar criando coisas, eu posso estar executando uma operação e refletindo, pô, por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou fazendo isso? Ao invés de você ficar apagando incêndio. A história do apagar incêndio, se tiver pegando fogo e for crítico, apaga. Mas se você não descobrir que tem uma mangueira de gás vazando, assim que alguém acionar uma faísca, pode pegar fogo. Isso é o que acontece nas empresas que não tem processos estruturados, não tem pessoas engajadas, as pessoas são muito reativas e não são comprometidas. Ou às vezes elas são comprometidas com elas, mas não com algo maior, porque às vezes falta uma visão mais ampliada. Então o que eu quero falar com você hoje aqui é o seguinte: se você é um líder e você quer alavancar o seu negócio, que é o que todo mundo quer, ter mais resultado com o mínimo esforço, pense o seguinte: aonde eu estou colocando a minha energia? E eu gosto de contar um caso de um diretor industrial que eu tive a oportunidade de desenvolver um trabalho de coaching e mentoria, e na época eu entreguei para ele um questionário que chamava Método de Amostragem de Experiência. Tinha lá várias perguntas e uma delas era o seguinte: de 0 a 10, qual o nível de desafio que você tem para essa atividade? E o que você está fazendo? Pode ser delegado? Ele estava extremamente frustrado, ele era o primeiro a chegar na empresa, não via as filhas acordar, era o último a chegar, elas estavam dormindo. Ele saía de um lado da cidade para o outro, e ele chegava na empresa e ele ia andar na produção e ele começava a resolver problema e apagar incêndio. E eu lembro que eu fiz um exercício simples com ele. Além de mandar esse questionário e ele perceber que muitas das coisas que ele fazia podia ser delegada, ele tinha um caderno, que era um caderno onde ele resolvia problema, apagava incêndio, mas ele buscava soluções. O que ele fazia? Ele ia lá, resolvia o problema que precisava, mas ele tinha que parar e responder. Qual é o problema? Em qual área é? Por que isso aconteceu? Por que isso aconteceu? E vamos descobrir a origem. O que ele começou a fazer? Todo problema que ele resolvia, ele anotava. Todo dia de manhã, ao invés de ele ir direto para andar na linha de produção, ele sentava na sala dele, isso foi uma orientação que eu dei, e ele fazia o quê? Ele escrevia, organizava, analisava e descobria onde estavam as causas. E aí ele começou a criar plano de ação para resolver as causas. Adivinha? Ele começou a ter mais tempo. Porque ele começou a perceber que tinha problema de processo, tinha desafios relacionados a pessoas, tinham desafios relacionados à tecnologia. Então ele tinha muita perda na sua operação. Ele começou a ver que tinha um problema de como a informação vinha da área comercial para a área de PCP, né, de planejamento, como isso ia era desdobrado para a área de compras, para a produção. E ele começou a usar menos o extintor de incêndio. Porque ele começou a fazer o quê? Ele começou a ter profundidade. Profundidade em descobrir, mapear e olhar o que de fato estava causando determinados problemas. Transformava esses problemas em desafios. Desafios exigem o nosso melhor, exigem inteligência. E visão ampliada, porque eu não estou só apagando aquele incêndio. Deixa eu ver que impacto que isso vai gerar. Porque se eu não cuidar disso, daqui a pouco o incêndio se alastra. E de uma árvore vai para uma segunda, para uma terceira, daqui a pouco é uma floresta pegando fogo. E é muito comum encontrar líderes, empresários que não dominam métodos de gestão, são centralizadores, que não dominam a ciência da liderança, porque gestão envolve processos, liderança envolve pessoas, domínio da tecnologia e várias outras coisas. Quando o líder consegue
olhar para isso, ir para esse lugar, ele faz o quê? Ele tem uma atuação que é muito mais cirúrgica. Então ele sabe o momento de aprofundar, ele sabe o momento de expandir, e com isso ele deixa de ser alguém que reage e passa a ser alguém que age. Isso é a diferença de líderes que fazem a diferença nos seus mercados para aqueles que sofrem com a diferença que os outros fazem. Pensa numa coisa, ou você está crescendo, porque aquilo que para de evoluir morre. Isso é o ciclo da vida. Se a empresa para de evoluir, ela morre. E ela vai evoluir com as pessoas que vão compor nessa organização. O vinho é assim, né? Adoro vinho, então você tem vinhos que foram feitos para durar 2, 3 anos. Passou disso, já virou vinagre. Tem vinhos que foram feitos para durar um século, 50 anos. Eu tenho um vinho em casa, que eu ainda não abri, que é da safra de 58. E dá para esperar mais um pouco. Claro que ele já tá bom. Tem vinhos que se eu não tomar em 2 anos, já era. E por que um vinho tem mais durabilidade? Porque ele foi melhor preparado. Como assim, Carlos? A poda das uvas, a uva é mais concentrada, depende do terroir que é a região, depende, por exemplo, se ele passou em barrica ou não, quanto tempo ele passou. Tem várias variáveis que faz um vinho durar mais. Puxa, então se a minha empresa eu quero que ela dure, se eu faço algo que eu quero que tenha perenidade, eu preciso entender a ciência da coisa. E a ciência envolve ferramentas de gestão, envolve evolução, envolve uma série de aspectos. Então, se você está pegando fogo hoje, apagando incêndio, e às vezes o fogo não foi você que colocou, você vai precisar descobrir qual é a causa, aprender a olhar para processos, desenvolver pessoas, movimentar as pessoas. E tem uma pergunta que eu quero lhe fazer. Eu li um livro recentemente, Scaling Up, e uma das perguntas que estava escrito lá é: você contrataria as pessoas que hoje estão trabalhando com você? Pergunto para você. Será que você recontrataria essas pessoas? Pensa nisso. Não vou te responder o que eu estou pensando, mas é bem interessante. Pensa nisso. Eu estou aqui em silêncio, esperando você pensar, para que você se pergunte. Se eu não quero mais apagar incêndio, o que eu preciso fazer? O que eu preciso mudar? É meu drive mental? Eu preciso aprender ferramentas, eu preciso desenvolver determinadas habilidades. E aí, se você assume esse protagonismo e você para só de aliviar sintoma e você vai na causa, você com certeza vai ter um negócio, vai ter uma atividade que tem mais perenidade. E você vai ter mais tranquilidade, mais lucro e liberdade, porque você tem pessoas preparadas, processos bem estabelecidos. Então, convido você a evitar apagar incêndio. Por quê? Porque se estiver pegando fogo, você vai apagar. Mas se pergunte o que está gerando. Vai na causa. Com certeza você vai ter muito mais resultado e mais tranquilidade. E se você gostou desse vídeo, compartilhe com um amigo, alguém que está muito atarefado e está apagando incêndio. E se você está precisando delegar, assista um vídeo que está no meu canal sobre a ciência da delegação. Volte aí a alguns episódios e você vai encontrar um vídeo bem bacana. Um grande abraço e até a próxima semana.